Quando você pensa em Dubai, provavelmente imagina arranha-céus impressionantes como o Burj Khalifa ou enormes e luxuosos shoppings onde é possível encontrar absolutamente tudo o que o seu coração deseja. Se existe uma cidade no mundo que representa o luxo em sua forma mais pura, essa cidade é, sem dúvida, Dubai. Mas, além dos quilômetros de arranha-céus e das belas praias turísticas, Dubai esconde outro mundo, um que está longe de ser bonito. Porque, ao lado dos milionários e influenciadores, também vive em Dubai uma enorme população que vive na pobreza. Essas pessoas, que trabalham duro todos os dias para atender centenas de milhares de turistas, vivem a apenas alguns quilômetros do Burj Khalifa e dos shoppings luxuosos. Por isso, hoje, vamos até os distritos de Deira e Al Quoz, áreas onde as pessoas vivem em condições que entram em total contraste com a imagem de riqueza da cidade. Enquanto a Dubai mostrada em vídeos de viagem e no Instagram parece impecável e glamourosa, esses bairros se assemelham a guetos. Quem passa por lá nota pilhas de lixo ao longo das ruas e até barracos de metal ondulado espalhados por toda parte. Em meio a montes de entulho, roupas penduradas por todos os lados e o cheiro de suor e sujeira, até ratos correm por aqui, bem no meio de Dubai. Os prédios decadentes de Deira e Al Quoz geralmente abrigam minúsculos apartamentos de um cômodo, onde 6, 8 ou até mais pessoas vivem amontoadas em espaços extremamente apertados. Os moradores, em sua maioria, trabalhadores migrantes da Índia, de Bangladesh ou do Nepal, labutam 6 dias por semana, trabalhando 12 horas ou mais por dia. Nos quartos quentes e sem ventilação, não há qualquer privacidade, e as refeições são preparadas em pequenos fogareiros colocados no chão. Muitas vezes não há chuveiros nem banheiros, e quando existem são compartilhados por dezenas de pessoas e costumam estar em condições deploráveis. Por isso, muitos moradores usam baldes para se lavar ou fazer suas necessidades. E como o aluguel ainda é relativamente alto, mesmo para esses apartamentos deteriorados, eles acabam o mês praticamente sem nada. Mas pior do que essas condições de vida apertadas e miseráveis é o que essas pessoas precisam suportar todos os dias. Mais de 80% da população de Dubai é estrangeira. Ou melhor dizendo, Dubai praticamente não tem habitantes nativos. Desde que cresceu e se tornou uma grande cidade, sempre foi composta por pessoas vindas de outros países. A maioria vem de regiões pobres do sul da Ásia, como Índia, Sri Lanka ou Filipinas, e se muda para Dubai na esperança de uma vida melhor. Mas o que encontram é o completo oposto. Além de trabalharem incansavelmente em empregos mal pagos, muitas vezes são abusados por seus empregadores, como relatou esta mulher, com base em sua própria experiência trabalhando como empregada doméstica, passando roupas. Ganyan pa yung plantsahin mo, sabi ko ganyan. Sabi ko hindi masyadong mainit ang plancha, sabi ko ganyan. Ang gawa niya sa akin, patingin nga, sabi niya, patingin ako. Kaya Ela foi, na verdade, atraída por uma grande promessa. Em seu país de origem, garantiram-lhe que ganharia orgulhosos 6.000 dirhams por mês em Dubai, o equivalente a cerca de 1.400 euros. Para muitos, esse é um valor enorme, suficiente não apenas para sustentar a si mesmos, mas também toda a família com conforto. Por isso, muitos deixaram suas casas para tentar ganhar dinheiro em Dubai. No fim, porém, ela recebeu apenas 700 dirhams, cerca de 160 euros por mês. E como são necessários 500 dirhams mensais apenas para a alimentação, trabalhadoras como ela mal conseguem sobreviver com 50 euros. Se tanto, é muito pouco para viver com dignidade em uma cidade tão cara. Claro que os empregadores sabem disso, e é por isso que o caso dessa mulher está longe de ser uma exceção. Na realidade, os trabalhadores migrantes em Dubai são explorados de forma sistemática e implacável. O fato de que, além dessa exploração, eles frequentemente sofrem abusos físicos aponta para um problema ainda mais profundo. Como trabalhadores em Dubai, eles não têm status de residência oficial, o que significa que nem sequer são reconhecidos como seres humanos plenos no país. E isso é literal. Se alguém lhes causar algum dano, eles não têm o direito de se defender na justiça. Em outras palavras, não são iguais perante a lei. Isso permite que pessoas ricas em Dubai explorem esses trabalhadores sem nunca enfrentar consequências legais. Esta mulher nigeriana que foi a Dubai para trabalhar descobriu rapidamente o que isso realmente significa. She collected my passport
from me. She collected my phone also. I don't have that access to call anybody in Nigeria. The same day I just landed. That's when they took everything from me. Falando sem rodeios, pessoas ricas em Dubai basicamente mantêm estrangeiros pobres como escravos e os tratam como bem entendem. Frequentemente deixam de pagar seus salários por semanas apenas para aumentar ainda mais a pressão sobre eles. Qualquer um que ouse protestar está completamente perdido, pois os vistos dos trabalhadores estão vinculados aos seus empregadores. Se o empregador os demite, eles são deportados, e como as famílias desses trabalhadores em seus países de origem geralmente contraem grandes dívidas para pagar o visto e a viagem para Dubai, quase ninguém se atreve a desafiar o patrão. Assim, enquanto Dubai se apresenta ao mundo como uma cidade glamurosa e luxuosa, na verdade existe ali um exército invisível de centenas de milhares de trabalhadores, migrantes sem direitos, empregadas domésticas, motoristas de táxi, faxineiros e operários da construção, que trabalham 6 ou 7 dias por semana, abaixo do salário mínimo para manter a fachada de uma cidade moderna e impecável. Mas ainda pior do que isso é o destino daqueles que perdem o emprego em Dubai. Eles acabam diretamente nas ruas dos bairros pobres da cidade. Lá precisam sobreviver em um tipo de mundo paralelo que não tem mais nada a ver com o luxo da cidade. Mulheres que acabam nas ruas de Al Quoz ou Deira enfrentam um destino terrível. Assim que perdem a proteção do empregador, ficam à mercê de traficantes de pessoas que circulam pelas ruas de Dubai. Algumas são, então, forçadas a ganhar dinheiro trabalhando em bordéis locais. Elas ficam escondidas do público, muitas vezes trancadas em porões ou galpões. Há uma razão muito clara para essas mulheres agirem longe dos olhos do público, porque outra parte do lado sombrio de Dubai são as leis extremamente severas que os turistas raramente percebem. Todos sabem que Dubai e os Emirados são profundamente influenciados pelo Islã, mas as regras islâmicas rigorosas não se aplicam aos turistas estrangeiros. Eles podem beber álcool e se divertir como quiserem, mas essa tolerância não se aplica aos trabalhadores pobres. Muito pelo contrário, nos bairros carentes de Dubai, a polícia está por toda parte e as chamadas violações contra a moral são punidas com extrema severidade. Qualquer pessoa que beba álcool em público, olhe para uma mulher do jeito errado ou fique fora de casa até tarde sem um motivo válido corre o risco de ser multada, deportada ou até presa. E isso está longe de ser tudo. Enquanto os turistas ocidentais podem festejar e fazer compras livremente em Dubai, não há piedade para os pobres moradores das favelas. Homossexualidade, intimidade fora do casamento ou qualquer tipo de crítica ao Estado são punidas com medidas draconianas, até mesmo com a pena de morte em casos considerados graves. A lei da Sharia, o sistema jurídico islâmico, é aplicada a eles com a máxima rigidez, e chicotadas e execuções fazem parte do cotidiano. Muitas vezes, apenas a suspeita de um crime já é suficiente para ser preso e punido. Se você é pobre em Dubai e cai nas engrenagens da lei, praticamente não tem chance. Não há ajuda de advogados, do governo ou de empregadores, e até o menor erro pode ter consequências fatais. E assim, as pessoas nesses bairros vivem com medo constante de serem revistadas ou presas por qualquer motivo. Até mesmo uma mulher andando sozinha corre o risco de ser punida. Um homem que acidentalmente toque em outro pode ser rotulado como gay e condenado. Tudo isso, é claro, destruiria completamente a imagem que Dubai quer projetar se viesse a público. Por isso não existem excursões oficiais nem ônibus turísticos que passem pelos distritos dos trabalhadores. As pessoas que vivem ali estão isoladas, sem direitos, sem assistência médica, sem educação e sem qualquer perspectiva. Todo o luxo e o brilho que Dubai representa permanecerão para sempre fora do alcance delas. Mas e você, o que acha de Dubai? Qual é a sua opinião sobre a cidade? E você ainda teria vontade de viajar para lá, mesmo sabendo da existência desse mundo paralelo?